TV Grácia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. O Pai dos Espíritos. Alguém pode pensar, porque eu mesmo, antes de descobrir verdadeiramente minha verdadeira identidade, pois eu dizia, o Pai está me disciplinando, mas eu olhava assim para cima, verdade? Alguém pode, digo, quando tu tens revelação e não fui aluno iluminado, você não pode ver a Deus. Disse, busque a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você não tinha nem paz, nem santidade. E mais, você não tinha nem fé, porque você estava em apostasia. O que ia ver? Não via nada. O que você via é o que os demais viam. E você vê como estão os demais? Isso é o que você via. O que vê os demais. E o que vê os demais? Estão cegos. Cegos. E então, o Pai dos Espíritos é um tema que cobrou muita força. Por quê? Ao entender que o livro aos Hebreus nunca tomou vigência, esteve escrito, escondido até esses tempos, porque isso é um livro angelical. Isso é um livro que fala da coberta angelical. E a coberta esteve, como a coberta vai servir a um povo que está em apostasia? Ou seja, tem que entender a mente de Deus. Por isso é que tem que dar exercício à mente. Quando você fala algo, ou diz algo, ou lê um verso, busca que maturidade você tem nesse verso. Porque não está vendo, talvez, vários departamentos desse verso. Só está vendo um. Por exemplo, quando Lucas disse, achará fé o Senhor quando voltar à terra? Não vai achar fé. Quer dizer que para o Senhor voltar, teria que existir um povo que não tinha fé. Disse, o Senhor não vem sem que antes venha a apostasia. Pois então, é um povo que está sem fé e em apostasia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer que esse livro estava escrito aí esperando para estes dias. Então, todos esses teólogos que estudaram o livro aos Hebreus por quase 2000 anos estavam perdendo tempo. Eles estavam lendo uma carta codificada, encerrada, que não entendiam nada. Isso é para agora, porque o Pai dos Espíritos está tratando com espíritos que estão em corpo. Portanto, não poderia estar em outro lado. O Pai tinha que estar aqui também, com outro corpo, para poder disciplinar esses espíritos. Não é assim? Pois se é assim, então temos que ver. Diz, se suportais a disciplina, Deus os trata como filhos. Agora, de que disciplina estamos falando? Estamos falando da disciplina que onde dói é aqui, na mente. Sim? A disciplina que nós temos, que todos nós temos experimentado, trata com, por exemplo, Romanos 8:29. Vamos começar com alguns 5 ou 6 versos para entender como a disciplina vai tomando lugar na vida de um crente. Porque as pessoas pensam que Deus anda com um chicote na mão, batendo e chicoteando. Diz, porque aos que antes conheceu, também os predestinou. Olha aí já tem muito para extrair. Eu às vezes leio assim e me pego meia hora olhando todo esse verso aí. Também os predestinou para que fossem feitos conforme a imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro de sua classe, verdade? Mas veja, os que antes conheceu, então nos perguntamos, de que antes está falando? Os que antes conheceu, então você tem que se transportar a antes, quer dizer que está falando antes da fundação do mundo. Então essa é a disciplina. Você se dá conta quando começa a pensar aí. Diga somente, um momentinho, espere. Não, isso de que antes conheceu foi quando Paulo andava por aí. Mas se quem escreveu isso foi Paulo, abençoado. Se quem escreveu isso foi Paulo, e Paulo já vinha dizendo aos que antes conheceu, quando você lê agora, 2000 anos depois, você está dizendo, aos que muito antes conheceu. Você tem que adicionar ao verso, aos que muito antes conheceu. Então, essa disciplina é a que vai
te matando. Esse conhecimento é o que vai triturando tua opinião carnal. Porque se a semente não cai em terra e morre, não dá fruto. Então tu tens que morrer. O que você tem que morrer? Aos teus conceitos, a tua forma, a tua teologia, a tua forma de ver as coisas. O que é que o sistema protestante tem contra nós? Que eles não entendem o que nós falamos, porque não foram disciplinados. Eles não suportam a disciplina de Deus. Olha, por exemplo, um pastor que diz, a salvação se perde. Aí já perdeu a cabeça, porque diz, espera, se conheceu desde antes e os predestinou, corrigiu o futuro para andar conforme Jesus Cristo. Se ele crê que você pode se perder, então Jesus Cristo também pode se perder. Olha onde chegou a coisa. Por isso eu te digo, quando ler um verso, recebe a disciplina completa. Deixa que o verso te dê 20 chicotadas. Que te corra a mente e te sacuda. Só com isso, a salvação se perde? Mas claro que se perde, sim. Não quero falar mais com você. Porque eu estou falando com uma mula. Estou falando com uma pessoa sem disciplina. Você já viu uma criança bem mal criada? Pois é com isso que você está falando. Com uma pessoa, um espírito que não tem educação. Que não suporta a disciplina. Então, para que falar com um pastor que você diz, olha irmão, a salvação nunca... Irmão, você nunca esteve perdido. O quê? Irmão, você nunca esteve em pecado, porque para estar em pecado, você tem que estar debaixo da lei. E a lei não foi dada para ti. Então, quando você começa a emaranhar isso e a falar com um só verso, já saímos. Saímos do planeta Terra e subimos. Imagina. Bem, vamos a um segundo verso para seguir recebendo chicotadas. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 9. Imagina você falar isso ao Papa. Ele não conhece isso. Ele não sabe do que você está falando. Agora, fala da Virgem, Santa Maria, Mãe de Deus, e te diz 1000 disparates da Virgem, de um rosário, de um novenário. Agora, fala para ele da Bíblia. Do que pensa Deus. E não só o Papa, mas todos os demais são assim. E todos os evangélicos, protestantes, todos estão na mesma. Estão como? Sem disciplina. Ah, pode ser escolhido, mas sem disciplina. Estão de meter presos a todos. Um rapaz delinquente por aí, o que faz? Roubando, matando e levando o que não é dele? Por isso é um delinquente, que o pai não pode disciplinar. Seja por problemas na casa, problemas com o esposo, problemas com os vizinhos, porque se criou com rapazes maus. E então o rapaz virou um criminoso, delinquente, e agora vem a despertar lá quando tem 20 anos em cima. A mim me inscreveu faz pouco um preso. Olha, eu nunca tive pai, eu não conheço nem meu pai. Minha mãe me criou o melhor que pôde, agora estou aqui na prisão. Estou aprendendo a ler agora. Me enviaram um calqueio seu e me sinto tão bem com esse calqueio. Um calqueio pequeno. Disse, se eu pudesse conseguir 2 ou 3 calqueios desses. Está aprendendo a ler agora. Pois isso é um rapaz sem disciplina. O resultado? Agora que vem aparecer, com 20 anos de prisão em cima. Deveriam ter lhe dado 40 para que ele estudasse mais, não é verdade? Não, ele sai rapidinho. Deixe que discipline um pouquinho e sai. Eu sei, sim. Eu conheci um advogado quando eu era pequeno. Eu nasci ao lado da Corte Superior de Porto Rico. E então, eu gostava muito de ir aos juizados e ver como funcionava a lei. E então, tinha um advogado que, quando um rapaz se portava mal, ele apertava a mão dele assim e o defendia diante do juiz. Ele dizia, senhor juiz, esse rapaz tem sofrido e eu recomendo ajudá-lo com uma sentença nobre. Então, com as mãos, começava a bater nele mesmo.
ainda que seja. Mas o rapaz não via e dizia: Ei, está me defendendo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 9. Segunda. Veja, quem nos salvou e chamou com chamamento, cuidado, esse chamamento não para ninguém, não conforme nossas obras, olha para lá. Se é um chamamento não conforme a obras, quer dizer que quem impede que tu chegues? Se não, ai pai, olha, decreto, se não segundo o propósito dele. Isso não é aconselhamento com anjos, nem com Gabriel, nem com Miguel, isso é pessoal. Senão segundo o seu propósito e a graça que nos foi dada por Cristo Jesus. Olha, antes dos tempos dos séculos. Antes de quê? Dos tempos. Quer dizer que, embora não existiam os séculos, e já existiam esses tempos. Apóstolo, eu tenho tanta existência? E se te segues disciplinando, rapaz, um dia... Digo, trata de não me passar. Tu sabe, me dá um espaço, ainda que seja para que ande submetido. Sim, porque tu sabe que meu véu não é tão inteligente como alguns. No ministério há pessoas mais inteligentes que eu. Então me podem passar. Eu disse inteligente, eu não disse em conhecimento, eu disse inteligente. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Isso é uma escolinha dominical, dessas de crianças de infância, da super raça. Esses são os ensinamentos das crianças daqui. Isso aqui você tem que dar a eles com desenhinhos. Tu põe a Cristo, põe os profetas, põe Gênesis e depois põe ele muito antes de Gênesis. Olha, tu existia por aqui com o papai, Deus, e em uma escolinha. E então ele vê assim com desenhinhos e ajuda, o visual ajuda. Então tu estavas antes de Adão? Antes de Adão. Diz, mas nós, falando Paulo, devemos dar sempre graças a Deus por respeito a vós, irmãos amados, pelo Senhor, de que Deus os tenha escolhido. Desde quando? Mediante a santificação pelo Espírito e a fé na verdade. Quer dizer que, no princípio, já tu havia conhecido a verdade e dali já te santificou com esse Espírito de verdade. Esse é meu. É propriedade minha. Então, como para papai os tempos passam e se alongam, ele esperou nesses tempos. Vamos a outro golpe. Efésios 1, verso 3 em diante. Essa é a verdadeira disciplina que Deus dá a seus filhos. Porque isso endireita outras coisas que não tem que endireitar nem mencionar. Sim, uma vez que tu conheces isto, tu dizes, então eu não posso raciocinar assim, nem posso raciocinar assim, nem posso me comportar assim, não, nem posso fazer isso, porque se isso é assim, então uma coisa traz a outra. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda, Deus te abençoe, com toda bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Segundo nos escolheu nele, antes dos tempos dos séculos. Isso é sinônimo, não? A fundação do mundo, para que fôssemos como? Como estás agora, santos e sem mancha, diante dele.
em amor, nos havendo predestinado para sermos adotados seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o puro como ele quis, afeto de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, com a qual nos fez aceitos no amado, em quem temos redenção por seu sangue, o perdão de pecados, segundo as riquezas de sua graça, que fez sobreabundar para com nós em toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério. Essa é a disciplina. A disciplina te dá a conhecer o mistério de sua vontade. Dizem, Senhor, revela-me tua vontade. Diz o quê? Que eu quero conhecer tua vontade. Ele deu a você, se você é disciplinado com esses versos bíblicos. Um crente, uma igreja que utiliza esse tipo de verso, pois lhe dá a revelar o mistério de sua vontade. E você não tem que ficar dizendo, Senhor, eu quero saber tua vontade. Que vontade você quer saber? Não, que eu quero saber se tu queres que eu me salve ou me perca. Se eu vou para o inferno ou eu vou para o inferno. Que inferno? De que você está falando? Isso não existe. Em minha mente isso não... Imagina que inferno? De que inferno está falando até agora em todos esses versos bíblicos? Disse, segundo te guiou por um lugar que estava bem quente. Quando passasse pelo céu assim, havia um lugar que era extremamente... Teu espírito sentia que havia um fogo nesse departamento aí. E então Paulo disse, aí está o inferno. Verdade que não existe tal coisa? No lugar espiritual não há coisas como quente ou fria. Isso é um mundo espírito, não é como de aqui que aqui está quente, faz calor. Isso não existe, não há chamas, não tem fogo como tal. Segundo seu beneplácito, o qual se havia proposto em si mesmo. Isso é um filme, olha. Fez um filme que se havia proposto e o viu de dentro para fora. Ele escreveu o roteiro e tudo. De reunir todas as coisas em Cristo, na dispensação do cumprimento, de reunir todas as coisas em quem? Aí não falou de Jesus Cristo, porque Cristo tem 3 manifestações: o Nazareno, o ressuscitado e Jesus Cristo homem. Então, se diz Jesus Cristo, pode estar pensando que está falando de Jesus de Nazaré, ou pode pensar que o cumprimento foi com o ressuscitado. Não, mas as 3 manifestações de Cristo. Na dispensação, verdade? Há uma dispensação, um fator tempo para que isso aconteça. Vê como te expandes a mente lendo. Na dispensação do cumprimento dos tempos. Assim os que estão... Onde? Nos céus, como que estão onde? Isso não te cheira a Colossenses 1:20, que diz que reconciliou os céus e a terra? Nele também tivemos herança, havendo sido predestinado com... Estivemos nele, também tivemos herança, havendo sido predestinados. E essa palavra... Tu tem notado alguma vez um pregador falando de predestinação em alguma igreja? Como eles têm medo disso. Não se atreva a mencionar, porque se dizem, se menciona isso, pode surgir uma pergunta, e eu estou azulzinho. Sabe o que é azulzinho? Agora eu te digo uma coisa. Os compositores e cantores seculares de amor falam de predestinação, falam mais que os pastores. Os escritores que se inspiram no dom que Deus lhes dá para compor. Às vezes falam de predestinação. Conforme ao propósito do que fez todas as coisas, segundo o desígnio de sua vontade, a fim de que sejamos para louvor de sua glória, nós, os que primeiramente esperávamos em Cristo. Esse primeiramente não se sabe aí quando é, não? Nele também vós, havendo ouvido a palavra de verdade, não qualquer palavra,
o evangelho de vossa salvação, e circuncisão, não circuncisão. E havendo crido nele pelo dom que te foi dado desde antes da fundação do mundo, aí não há livre-arbítrio. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E isso não é a cavazanda, isso é... Romanos 9:11 para começar a terminar. Esse é o decreto revelador desse assunto. Olha, esse é um dos versos mais importantes que tem. Digo, dos mais, porque todos são importantes. Pois, olha, ai pai, que classe de bofetada ao sistema protestante religioso, hein? Olha, os entendidos brilharão sobre o firmamento. Olha, quando tu lê isso e de momento você diz: ah, papai, é que você está bem, o brilho te sai. Pois não havia ainda nascido e já te foste desse mundo. Já atravessaste tempos e tempos. Te montaste num projeto desse aí, rapaz, que isso é regressar. Pois não havia ainda nascido e as obras, olha como estão aí. Não havia ainda feito nem bem. Isso sim que é doloroso. Para quem não foi disciplinado, disse que fulano pode ser salvo? Não. Porque você está em obra, né? Sim, o que você está dizendo é. E por que você reage assim? Com esse... Não, porque eu conheço as suas obras. É que aí não havia obras. Aí é onde vem a surpresa. Aí vem a surpresa. Isso é para essas mentes de laboratório que vêm ao ministério, que começam a pensar. Aí te desliga e tira um F no exame. Para que o propósito de Deus conforme, isso é bem poderoso, o propósito de Deus conforme a eleição. Quando ele elege, ele diz: esse é meu. Aí tu não podes te meter. E o que se Deus, querendo mostrar sua ira e fazer notório o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira para destruição e para mostrar sua glória, as mostrou conosco, os vasos escolhidos para a salvação. Por isso aí Moisés, que Moisés não sabia nada disso, mas ele agora aprende na nuvem enquanto me escuta. Moisés disse, ele diz, não. Digo, estamos em Miami, não pode dizer como dizem em Honduras, dizem putiga, não, aqui é não. Aí Moisés disse, olha, então ele me enviava onde o faraó para que deixasse ir ao povo e depois, enquanto eu ia de caminho, o endurecia para que me dissesse que não? Por isso é que diz, conforme ao propósito do que faz todas as coisas, conforme a um desígnio, que tem tanta sabedoria que você se explode tentando entendê-lo. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos. Ah, mas isso você sabe, apóstolo. Bem, isso é o que diz aí, seguindo a paz com todos. Mas o que isso trata de dizer é, se tu entendes todos os decretos e és disciplinados por Deus, tu podes encontrar muita paz com pessoas que talvez tu pensas que não devem ter paz. Com todos. E o que é todos? Falou. Bem, eu imagino que todos são a família da fé. Seguir a paz com todos e a santidade. Ou seja, isso significa que tu não deves usar de maquiagem feminina, nem deve usar gravata, nem deve usar roupas. A santidade que está falando aí
O contexto era a disciplina, ou seja, esses conhecimentos. Então, se tu segues a paz com todos, porque se te atribula, te vai do ministério e vai me ver, bem, ele é o pastor, ele não pode ser Jesus Cristo homem, mas se tem paz com todos, dizes, não, eu sei que ele é Jesus Cristo homem, e eu o posso ver. Olha, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que as pessoas não veem o Senhor em mim? Porque estão disciplinados, nem andam em paz. E mais, nem eu mesmo vejo ao Senhor em mim, eu digo, o que eu vejo é um José Luiz. Mas como eu tenho sido disciplinado, este véu tem sido disciplinado e corrigido. Essa mesma sabedoria me diz, claro, eu sei quem eu sou. Por isso, a imprensa, eu me atrevo a dizer, sim, eu sou Jesus Cristo homem. Que isso precisa de uma disciplina, atrever a me falar assim, porque depois eles me dizem, pois então solucione o problema do Iraque agora mesmo? Caminho sobre as águas? Cura-me esta chaga que eu tenho aqui, ou resolva o problema da pobreza. Por que não elimina as gangues nos Estados Unidos? Por que não vai a Cuba, se tem tantos educativos aí, e resolve e tira Fidel de lá? Por que você não deixa eu entrar em Guatemala? E aqui e lá, se você é o Senhor? Você é todo-poderoso? Você ainda se atreve a dizer que você é o Senhor? Sim, mas se acaba de me dizer que não pode fazer nada, porque eu estou limitado em um véu, mas deixe que esse véu seja transformado para que tu vejas. Deixe que eu transforme para que tu vejas. Então, o meu forno é esperar que isso aconteça. Porque as limitações incomodam. A ti há algumas coisas que te incomodam, a mim é outras. Aqui todo mundo está sendo provado, incomodado e de tudo. Nos acontece de tudo, a todos um pouquinho. E cada qual conforme a medida de fé que se repartiu. Aí estão te tratando. Não desistas. Não digas, não, olha, eu não vou mais com isso porque o anjo não trabalhou para mim. Eu estava muito bem e depois de um momento fui até parar no hospital. Bem, e se acontece? Te vai cair a confusão? E se te acontece algo? E se tens um acidente de automóvel? Não mais, não, o anjo, onde estava o anjo? Se fosse assim, eu também me pergunto um tal de coisas. Onde estava o anjo quando eu tomei essa decisão errada? Por que o anjo não me livrou dessa má decisão? Por que eu tenho que estar passando pelas coisas que eu passo? Pois aí mesmo se cai a confusão. Olha, isso não funciona. Não. Tens que enfrentar. Acaso Jesus de Nazaré ia bem? Ele passava por umas situações tremendas. Então, se não suportas a disciplina, Deus não te trata como filho. Olha, tem gente aqui que navegou mais duro que você, com melhor velocidade, e tem nadado que parece que tem te deixado jogado, mas você está aqui e eles não estão. Isso não é do que corre, é da forma em que tu corres, é que tu ganhas a coroa. Correr de tal maneira que ganhes o prêmio. Porque conforme a essas atitudes tuas, não tem terminado contigo. Porque há atitudes que tem que sair. E se não saem agora, papai usa uma forma com tua própria experiência e te tira depois. Mas tu tens que ser provado. Isso não é assim. O fogo, ainda que seja permanente, é provado pelo fogo. Eu às vezes escuto coisas que acontecem em uma pessoa e de momento me dá vontade de pegar o telefone ou enviar um e-mail. É José Luiz que está operando. Mas então chega o outro ao que eu lhe digo, meu papai, e me diz: o que está fazendo? Me dá pena, Senhor. Não livres, porque não lhe deixas ver sua medida. E o que eu faço? Deixo ficar sem boca? Sim, porque se lhe adverte, se porta bem, porque foi advertido.
Se o corriges, o descobres e não se manifesta. Então guarda isso. Então demora 1 ano para se manifestar, mas segue aí. O melhor é não diga, deixa que siga assim, para que em vez de 1 ano, em 1 mês, ele tira. Que tu crês? Que tu és um salvador, um conselheiro, que és um general que está divertindo? Não, é que me dá pena, porque é meu familiar, porque é meu filho, porque é aquilo. Que te dá pena? Quem é você para sentir pena? Ou quem você crê que é? O que você crê que se tu começaste isso aí quando tu nascestes? Isso vem desde antes, aí não te metas. Isso vem desde antes dos tempos. E tua mente não é quem para estar judiando a ninguém aqui. Olha. Por isso é que tu passas o que passas, porque tu não estás recebendo a disciplina do Senhor. Tu tens que entender que isso é um projeto que acontece na eternidade. E tu estás te metendo aqui a resolver coisas que tu não entendes, nem sabes. Não, que eu quê? Não, é que minha mamãe, meu papai, que eu tive um tio, e que minha família, que lá, que isso, que me ensinaram isso. E quem te ensinou isso? Para que serve isso? Te ajudou antes a chegar aqui? Oh, não me ajudou em nada. Pois não metas o velho aqui, deixa isso pra lá. As coisas velhas passaram, eis aqui todas são feitas novas. Os músicos, hello,